cuidado, nem toca, porque senão o demônio vai pegar em você. Irmão, se Paulo está dizendo que não teria problema esses irmãos irem no açougue e comprar uma carne sacrificada ao ídolo e comer, colocar para dentro do corpo uma carne que foi sacrificada ao ídolo, por que você vai se preocupar com roupa? Percebe? Se Paulo disse que nem com a comida. Aí esse mesmo irmão que falou para você tomar cuidado com roupa, tem um outro vídeo dele que ele fala para tomar cuidado com o restaurante que você vai comer. Porque tem uns chefes que são feiticeiros. E aí eles fazem ali os pratos e eles consagram. O problema é dele. Imagina, já pensou, gente? O crente que segue essas pessoas vai ficar neurótico. Vamos falar de operações dos nossos adversários, os demônios, e como nós, cristãos, devemos lidar com o assunto das forças sobrenaturais do mal. Existem aqueles que preferem ignorar. Tem denominações que ignoram a ação dos demônios. Eles praticamente agem como se os demônios não existissem, como se nunca precisassem lidar com os demônios. Esses são os tradicionais. Praticamente eles ignoram os demônios, ignoram os anjos, mas se eles ignoram até o Espírito Santo, se até o Espírito Santo eles ignoram, quem dirá não vão ignorar os demônios, né, irmãos? E tem outro grupo que valoriza demais os demônios, que eu acho que se os demônios não existissem, essas pessoas elas não saberiam o que pregar. Se os demônios não existissem, essas pessoas não teriam ministério, porque essas pessoas não sabem ensinar sobre Deus. Parece que elas não sabem ensinar sobre Jesus, sobre os mistérios da palavra, sobre nada, além de demônios. Há uma exaltação ao poder demoníaco, aonde o Satanás ele acaba ganhando muito terreno na vida dos irmãos, porque quando você enfatiza demais os demônios e como a gente tem que estar preocupado com os demônios e tem que estudar muito o demônio e os nomes dos demônios e cada demônio e como cada demônio age, qual é o nome do demônio. Quando você tem muito estudo voltado para demônios, acontece algo no coração dos irmãos que é a fé no demônio. Tudo que você fala demais produz fé. E quando nós falamos de demônio, nós não queremos produzir fé no demônio. Nós queremos produzir fé no nome de Jesus. Paulo ele diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, porém nós não queremos fazer isso a tal ponto de que as pessoas tenham mais fé no demônio do que no Espírito Santo. De que as pessoas têm mais fé no poder de algum feiticeiro contra ela do que no poder que está nela. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, eu gostaria de falar muito menos sobre Satanás do que, às vezes, eu sou obrigado a falar. Às vezes eu sou obrigado a falar mais do que eu gostaria, porque eu sou obrigado a vir aqui e ficar desfazendo os ensinos errados que tem por aí. Eu estou com um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês, e aí eu vou comentar. Eu vou ver se com o microfone aqui vocês conseguem assistir o vídeo, tá? Eu já lutei para destruir uma pessoa e eu não consegui. Aí o cliente disse a mim, ele não foi destruído. Eu disse, vamos colocar outro peso. O que isso quer dizer? Eu coloco em cima da sua cabeça um saco de cimento. Você anda 100 metros. Se eu botar 2 sacos de cimento, você não anda 100 metros. Quando eu botar o terceiro, você arreia. Então, é a insistência que causa a quebra. Presta muita atenção. Agora eu vou te ensinar, à luz da Bíblia, em 2 passos simples, como você vai desfazer esse tipo de obra. Número 1. Quando esse tipo de feitiçaria ele é lançado sobre o crente, uma das principais evidências é o cansaço físico, como se de fato vai...
Então, veja só. O que mais me pegou nesse vídeo foi a primeira frase que ela falou assim que aquela pessoa, né, explicou ali como que faz para botar o peso no crente e tudo mais. A primeira frase dela foi: eu vou te ensinar como desfazer esse trabalho. E hoje eu quero te ensinar não como desfazer um trabalho que alguém está fazendo contra você. O que eu quero te ensinar é como não precisar desfazer. É isso que eu quero te ensinar. Não como desfazer, mas como não precisar. Primeiro, pare de se preocupar com isso. Pare de ter medo de macumba. Pare de depositar mais fé no que alguém está fazendo contra você do que na capacidade do sangue de Jesus te proteger. E aí você não vai precisar se preocupar em desfazer. Porque você vai crer que nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Um dos maiores problemas que os crentes têm com demônios é que por meio do medo e da ignorância, eles mesmos dão ao diabo, a palavra boa para usar é essa moral. O crente dá muita moral para o diabo. Quando um cristão chega ao ponto de precisar de libertação, o mérito não é do diabo. Não é que o diabo é tão poderoso que foi capaz de possuir aquele crente, não. O mérito é todo do crente. Aquele crente, ele que foi tão carnal, ele deu tanto lugar para o diabo que ele foi capaz de chegar naquele estado. Mas quando eu ouço esses irmãos, os irmãos da batalha espiritual, os irmãos da libertação, parece assim que o crente é tão desprotegido, o crente ele é tão vulnerável, e os demônios eles são tão poderosos que se você vê um filme de terror, o demônio vai entrar em você. Acabou. Você assistiu a um desenho da Disney, acabou. Seus filhos, todos vão virar homossexuais. Se colocar uma camisa de determinada marca, você vai ficar possesso. Outro dia eu vi, outro dia não, já tem um tempo já, um irmão, inclusive conhecido, né? Conhecido do Caio, um irmão no Instagram, falando, olha, toma cuidado com esse negócio de comprar roupa usada. Cuidado com roupa de brechó, porque aí ele vai dar a base dele, que com certeza não é a Bíblia. Qual foi a base desse irmão para falar que você tem que tomar cuidado para comprar uma roupa, tomar cuidado com roupa de brechó, roupa usada? Que ele disse que uma vez ele viu. A irmã foi lá, a moça foi lá, experimentou uma roupa, aquela roupa ali estava carregada. Eu fico imaginando, gente, os demônios são bem esquisitos, né? Os demônios, a roupa está ali no brechó, e os demônios, em vez de estar tentando atuar na vida de alguém, o demônio fica ali na roupa, ali, esperando ali, alguém comprar roupa, aí a pessoa botou a roupa e ficou endemoniada. Sabe que eu agora pensando nessa situação que ele contou, eu posso até acreditar que é verdade, porque eu acho que ele não ia mentir. Não sei, né? Mas eu acho que nessa história ele não ia mentir. Eu, sinceramente, se eu visse uma pessoa vestir uma roupa e manifestar um demônio, eu seria mais tentado, porque eu tenho tanta fé em Deus, na unção de Deus, no poder de Deus, eu seria mais tentado a pensar que aquela roupa era de um crente. Sabe? De alguém que orava muito
e o poder do Espírito Santo ficou ali na roupa. E a moça que foi provar a roupa, já devia estar o demônio nela. E aí, quando ela vestiu a roupa que estava ungida, o demônio não aguentou e manifestou. Eu sinceramente, faria mais sentido para mim do que achar que o demônio estava ali morando na roupa. E aí, quando a pessoa botou a roupa, o demônio entrou na pessoa. Para mim, faria mais sentido. Fala, e você? O que você acha? Faria sentido para você? Eu acho que se tiver um demônio numa roupa e eu for lá e botar a roupa, o demônio vai sair correndo da roupa. Ele vai se arrepender de ter ficado ali naquela roupa ali. E eu acho que todo crente deveria pensar como eu. Porque pensar assim é o que te protege. Percebe? Pensar dessa forma, ela começou, a roupa carrega energia. Querido, eu carrego o Espírito Santo. Eu carrego poder de Deus. Toma cuidado. Roupa carrega energia. Vamos lá. Vamos colocar isso daí no crivo da palavra. Vamos. O povo de Canaã era um povo endemoniado. Você acha que o que se faz aqui no Brasil com essas religiões aqui, você acha que isso aqui é sacrifício? O povo de Canaã sacrificava criança. Eles sacrificavam os próprios filhos a Moloque, que era um demônio. Quando Israel entrou ali, Deus falou, vocês vão morar em casas que vocês não edificaram. Você acha que roupa tem energia? E a casa onde essas pessoas moravam? Não, Acã não podia ficar com a capa, não era por isso, não. Nada a ver. Porque todas as outras cidades, eles podiam ficar com os despojos. A única cidade que não podia era Jericó, porque era a primeira cidade. O ouro daquela cidade era consagrado a Deus, era para ir para o templo. A maldição que teve sobre a família de Acã não era porque ele não podia tocar anátema, porque foi consagrado. Era para ir para o templo. É só você ler o texto. Se quiser, eu abro aqui, mas você pode ler em casa aí. Não é porque ele não podia tocar naquilo ali, porque era do demônio. Não, porque depois, todas as outras cidades, Deus falou, tudo que é deles vocês podem pegar. Vocês vão morar em casa que vocês não edificaram. Amém? Então não é, Acã não podia tocar, não é nem na capa, né? Porque a capa era do próprio Acã. A capa era de Acã. Mas não podia tocar no ouro, na prata. Por quê? Porque Deus falou, isso aqui vai ser consagrado à casa do Senhor. O motivo para Acã não poder, Acã e ninguém, poder ficar com aquele ouro, não é porque o ouro estava amaldiçoado. É porque o ouro já havia sido determinado por Deus, ordenado por Deus, que todos aqueles despojos tinham que ir para o templo. Era como se fossem as primícias. Aquela era a primeira cidade. Todas as outras cidades, Israel poderia ficar com os despojos. Isso era um direito de Israel. Quando Josafá, lembra da guerra de Josafá contra 3 reinos, que ele ganhou louvando? A Bíblia não diz que eles foram lá e pegaram os despojos? Toda vez que Israel ganhava uma guerra contra uma nação inimiga, eles ficavam com os despojos. As roupas dos soldados, os uniformes, as espadas. Olha só como que esse medo de objeto não existia no Antigo Testamento, porque a mentalidade do povo de Israel era, nós servimos o Deus vivo. Esses ídolos aí não são nada diante do nosso Deus. De forma que até os ídolos, por exemplo, se eles chegassem lá e tivesse um ídolo de prata, de ouro, coisas, joias que faziam referência a deuses, sem problema nenhum, eles pegavam aquilo ali, derretiam e pronto. Derretiam e faziam outra coisa com aquele ouro ali. Deus falou, minha é a prata, meu é o ouro, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O diabo não tem nada aqui, irmão.
Você quer ver pela Bíblia, pelo Novo Testamento, como esse negócio de se preocupar com roupa, meu Deus, isso é uma bobagem tão grande, porque na cidade de Corinto, por exemplo, e na cidade de Roma, os alimentos, geralmente eles eram consagrados. Se você fosse num açougue comprar carne, aquele animal provavelmente havia sido consagrado. E quando morreu, foi oferecido aos ídolos. E aí lá nessas igrejas tinha muita dúvida. Eu vou ler aqui. Tinha muita dúvida nessas igrejas se poderia ou não comer carne. Tanto que os judeus que viviam lá entre os gentios, não porque eles tinham medo de demônio, mas por causa da idolatria, por não querer se contaminar com aquele alimento, achando que estavam pecando contra Deus. Irmão, o judeu ele não tocava na carne quando ele estava em outra nação, não era porque ele tinha medo de pegar demônio, de pegar maldição, era por temor a Deus. Ele entendia que era pecado ele comer uma carne que havia sido sacrificada a ídolo. O crente da nova aliança, não. Ai, tem que tomar cuidado, porque senão o demônio entra. Não era essa a ideia do judeu. Quando o judeu não queria tocar em algo, não é porque ele tinha medo de demônio, ele tinha medo de Deus. 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar. Nem pergunta se é consagrado ou não. Por que não é para perguntar? Por motivo de consciência. Se alguém disser isso é coisa sacrificada ao ídolo, aí você não come, por causa da consciência daquele que te falou. Você percebe que Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você for no açougue e não pergunta, compra tudo que tiver lá. Dá, Paulo, mas e se for sacrificado aos ídolos? Não importa, porque ele diz aqui que o ídolo nada é, não tem poder nenhum contra você. Agora, se a pessoa falar para você, você vai comer, você não é crente, isso aqui eu sacrifiquei ao ídolo. Aí ele diz, por causa da consciência da pessoa, aí você não come. Então perceba que em momento algum, Paulo está dizendo assim, olha, cuidado, nem toca, porque senão o demônio vai pegar em você. Irmão, se Paulo está dizendo que não teria problema esses irmãos irem no açougue e comprar uma carne sacrificada ao ídolo e comer, colocar para dentro do corpo uma carne que foi sacrificada ao ídolo, por que você vai se preocupar com roupa? Percebe? Se Paulo diz que nem com a comida. Aí esse mesmo irmão que falou para você tomar cuidado com roupa, tem um outro vídeo dele que ele fala para tomar cuidado com o restaurante que você vai comer. Porque tem uns cozinheiros, chefes, que ele deu um nome lá, mas é uns chefes que são feiticeiros. E aí eles fazem ali os pratos e eles consagram. O problema é dele. Imagina, já pensou, gente? O crente que segue essas pessoas vai ficar neurótico. Vai ficar neurótico. Aí eu fui para Belém do Pará. Fui para Belém do Pará, os irmãos lá me colocaram num hotel. Você imagina, eu estou no hotel, meu Deus, eu tenho que ungir aqui essa cama, que eu não sei quem dormiu aqui. Eu não sou ungido, não? Pois eu entro nesse restaurante de comida baiana e eu como essa comida baiana toda. Quando o crente vive assim, inclusive ele dá testemunho para essas pessoas de outras religiões. Esse crente ele está mostrando o seguinte, cara, eu não tenho medo do que vocês servem, eu sirvo Deus vivo. Acho que eu tenho medo de demônio? Então, esses ensinos... Mas por que o crente brasileiro, principalmente o crente pentecostal, ele tem tanto medo de demônio? Tem que toma cuidado aonde vai, toma cuidado o que toca, toma cuidado o que come, toma cuidado a roupa que usa. Toma cuidado... Sim, tem que tomar cuidado com o que assiste,
e com o que houve, não por causa de demônio, não por causa de portal, mas por causa da influência na tua mente. Por causa da influência na tua mente. Aí você vê, Israel, sempre que venceu seus inimigos, tomava dos despojos e ficava para eles, irmãos. Eles não tinham medo dos deuses dos outros povos. Não tinham. Você quer outra base bíblica? Tá lá. Tá lá Balaão, em cima do monte, tentando amaldiçoar Israel. Israel não era perfeito, não. Israel murmurava. Israel não virou, não se tornou carnal como eles eram depois que saíram do Egito. Não, eles sempre foram daquele jeito ali. O que protegeu os hebreus quando o espírito da morte entrou no Egito, o destruidor, não foi a santidade deles. Foi o sangue que foi passado nos umbrais das portas. Foi o sacrifício da Páscoa, que nós sabemos que representa Jesus. Esse sacrifício que representa Jesus foi tão poderoso, a Páscoa que Moisés celebrou, a morte do Cordeiro e o sangue passado nos umbrais, foi tão poderoso, que protegeu, impediu que o destruidor entrasse na casa deles. E os efeitos foram prolongados, porque quando eles chegaram no deserto, que Balaão tentou amaldiçoá-los, não conseguiu. E o próprio Balaão, Deus tomou a boca de Balaão e Balaão profetizou e falou: ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Quando eu digo que eu tenho receio ou qualquer preocupação com qualquer sacrifício, obra que algum feiticeiro possa fazer contra mim, capaz de me amaldiçoar, eu revelo que, para mim, o sacrifício de Cristo não tem poder nenhum na minha vida. O que é o sacrifício de uma galinha diante do Cordeiro de Deus que foi sacrificado por mim? Se o que me oh, meu Deus do céu. Se o que me abençoa é o sacrifício de Cristo, como que o sacrifício de uma galinha, de um bode, de um gato pode me amaldiçoar? Se o que me abençoa é o sacrifício de Cristo, meu irmão. Me mostra qualquer lugar na Bíblia aonde Paulo, Pedro ou qualquer um dos apóstolos tenham falado qualquer coisa com os irmãos sobre eles terem que ficar preocupados com feitiços. Quando a Bíblia fala sobre não comer comida sacrificada a ídolo, está falando sobre eles, os coríntios, irem lá no templo que alguns estavam indo e ficar participando da festa. E não era porque Paulo estava com medo do demônio entrar neles, não. Era porque eles estavam pecando contra o Deus vivo. Como que eu, como cristão, vou para um centro de macumba e vou ficar lá participando da festa? Aí Paulo diz: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão entre Cristo e Belial? Que comunhão entre o templo de Deus e o templo dos demônios? Paulo estava tratando ali sobre o pecado de adultério espiritual, assim como Israel, quando participava do culto dos outros deuses. Era para eles terem temor a Deus. Não era por temor. Cuidado, hein? Você vai entrar lá no templo do Deus pagão, você vai... Cuidado. Não, quando se falava de não ir, de não comer, de não participar, não era por medo dos demônios, não. Era por medo de Deus. Paulo falava assim: vocês vão provocar ciúmes a Cristo? Vocês vão colocar Cristo com ciúme? Como que vocês, sendo a noiva de Cristo, vai lá participar? Então a preocupação era o temor a Deus.
Você não vai ver nenhum lugar, nenhum, me mostra aí, alguém me mostra um texto onde um apóstolo fala, toma cuidado. Algum ensino falando que você tem que desfazer alguma obra que alguém está fazendo contra você, me mostra na Bíblia. Então eu não estou aqui para te ensinar a desfazer. Eu estou aqui para te ensinar que você não precisa desfazer nada. Desde que você creia no sacrifício de Cristo. Desde que você creia que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Desde que você creia que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Desde que você creia que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Desde que você creia que contra Israel, contra a tenda de Jacó, não vale encantamento. Aí você não precisa se preocupar em desfazer nada. Você só se preocupa em desfazer porque você crê que pode pegar. Aí você vai ter que desfazer depois. Como eu não creio que pega, eu creio que estou protegido, eu não preciso me preocupar em aprender a desfazer nada. Aleluia! Eu vou ter que repetir o que eu falei aqui há alguns minutos. Se o que me abençoa é o sacrifício do Cordeiro de Deus. Irmãos, Israel, lá no Egito, matou um cordeiro, um animal, que representava Jesus. E foi suficiente para o destruidor não entrar na casa, foi suficiente para que depois Balaão não conseguisse amaldiçoar aquele cabrito que eles sacrificaram, que simbolizava Jesus, abençoou eles de tal forma que Balaão não pôde amaldiçoá-lo. E olha que, deixa eu ver aqui como que era o sacrifício. Vamos ver aqui o quão pesado era. Vamos ver o nível aqui do sacrifício que Balaão estava fazendo. Cadê? Deixa eu achar aqui o texto aqui. Acho que é Números 22, né? Vamos ver como é que foi o sacrifício aqui de Balaão. Se tinha galinha, se tinha gato. Vamos ver o que tinha aqui no sacrifício de Balaão. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver o versículo. Eu estou no capítulo certo. Deixa eu ver aqui o versículo. Ó, olha o sacrifício que Balaão fez, irmãos. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepare para mim 7 novilhos. Novilho é bezerro, tá? Bezerro. 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. 7 altares, 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão: fica aqui junto ao teu holocausto, que eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro para me mostrar e eu te notificarei. Então subiu ao morro, encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão: torna a Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto ao seu holocausto e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse a Balaque: cadê? Verso 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou?
Pois do cume das penhas vejo Israel dos outeiros, o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Deixa eu ver. Cadê mais? Cadê? Cadê meu pai? Tô lendo, irmãos. Deixa eu achar aqui. Isso aqui não é um texto que eu leio todo dia, né? Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares. E depois ele edificou mais 7 altares, mais 7 carneiros, mais 7 novilhos. Não ficou satisfeito. Deixa eu ver aqui. Aí quando ele foi amaldiçoar, ele abençoou de novo, ó. Este abaixou-se, deitou-se como leão, tá abençoando Israel, peraí. Deixa eu ver a parte que fala aqui que não vale encantamento. Oh, meu Deus, cadê o versículo, gente? Cadê? Contra Israel não vale encantamento. Está dizendo que é o verso 23. 23, cadê? Aqui. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Então você percebe que outro fato interessante aqui nessa história de Balaão é que Israel nem sabia. Israel nem sabia que estava sendo amaldiçoado. Olha que interessante. Israel não sabia que estava sendo amaldiçoado. Não precisou saber. Israel não precisou saber que algo estava sendo feito contra eles para que Deus os protegesse. Porque o sacrifício do Cordeiro Pascual nem Moisés sabia. Deus não precisou revelar. Por quê? Porque não precisava desfazer nada. Você só desfaz aquilo que foi feito, mas se o que foi feito não tem efeito, então por mim, querido, pode sacrificar galinha, carneiro, bode, ovelha, pode pegar uma arca de Noé inteira. Eu estou sob efeito do sacrifício de Cristo. Sabe por que que a maioria dos crentes tem essa coisa toda com obra de feitiçaria? Porque as pessoas que estão no altar, na frente do púlpito, com microfone, e hoje em dia nos canais, nas redes sociais, falam mais sobre sacrifícios para o capeta do que sobre o poder do sacrifício de Jesus. Ora, se eu passo o mês inteiro falando de demônio, falando de obra de feitiçaria, tal coisa é tal coisa, aí eu falo, e aí tem que estudar, né? Tem que estudar as religiões para descobrir como que. Porque lá o feiticeiro faz assim, e faz assado, e faz desse jeito para tal demônio. Aí tem que saber o nome do demônio que age de tal forma, e aí acontece isso na tua vida. E aí o crente tem que ser um especialista. Parece que para o cristão viver vitória sobre o diabo, ele tem que estudar tudo isso. E ele tem que se tornar um especialista em batalha espiritual, um especialista em outras religiões.
Ele tem que saber tudo, como que o feiticeiro faz, aí como que quebra, e tem o portal, e tem o horário certo, um monte de coisa para aprender. Tem que aprender um monte de coisa. Socorro! Socorro, meu Deus! Eu tenho que aprender esse monte de coisa? Eu tenho que aprender esse monte de nome? Como se os demônios, se esses nomes fossem o nome dos demônios. Maria Mulambo. Você acha que esse é o nome desse demônio? Um demônio que está aqui desde antes de Adão? Você acha que o nome dele é esse? Aí o Zé Pilintra, você acha que esse é o nome dele mesmo? Aqui ele tem esse nome, lá no Japão, qual o nome que ele tem? Será que lá no Japão manifesta Zé Pilintra? Será que lá na Europa manifesta Pombagira? Lá deve ter outro nome, né? Se esses irmãos gastassem mais tempo ensinando sobre o nome de Jesus. Tem um livro maravilhoso, do Kenneth Hagin, que é O Nome de Jesus. 3 livros que eu vou indicar para vocês, tá? 3 livros que eu vou indicar para vocês. Igreja Triunfante, tudo do mesmo autor, Kenneth Hagin. Igreja Triunfante, Autoridade do Crente e o Nome de Jesus. Se esses irmãos gastassem o tanto de tempo que eles gastam ensinando sobre os demônios, sobre nome de demônio, ensinando sobre bruxo, como que o bruxo trabalha, o que que o bruxo faz, que horas que o bruxo faz, se eles gastassem esse tempo ensinando a palavra, ensinando, se o tempo que eles falam de obras de feitiçaria, eles gastassem falando sobre o sacrifício de Jesus e os efeitos desse sacrifício na vida do crente. Por exemplo, a maioria dos crentes brasileiros não sabe que é abençoado. A maioria dos crentes acha que tem que fazer algo para ser abençoado. Querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Nada do que você faz te abençoa. Você não é abençoado pelo que você faz. Você é abençoado. Primeiro que Deus não tem mais bênção para te dar, meu irmão. Não sobrou nenhuma bênção para Deus te dar. Lembra quando Esaú chegou para Isaac e falou assim: não sobrou nenhuma bênção aí para o Senhor me dar? Não, eu já dei tudo para Jacó. Não sobrou bênção para você pedir para Deus. Se você for para Deus agora e falar assim: Deus, me abençoa. Deus vai olhar e falar assim: não sobrou nada aqui para eu te abençoar, não. Como assim, Danilo? Deus não pode me abençoar. Deus não pode te abençoar porque Efésios 1:3 diz que ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Não tem nenhuma bênção de Deus que ele já não tenha dado para você em Cristo. Em Cristo, você já foi abençoado. Em Cristo, você já foi abençoado.
Ah, Danilo, mas eu não sou abençoado quando eu devolvo meu dízimo, quando eu entrego meu dízimo? Não. Não. Se você acha que a bênção de Deus na tua vida é porque você é dizimista, você está na lei, você não está na nova aliança. Quando você oferta, dizima, ou contribui, você está semeando, você vai colher. Semeadura e colheita existe. Mas ser abençoado não tem a ver com o meu dízimo. Ser abençoado tem a ver com o fato de que em Cristo eu sou abençoado. Quando eu honro uma pessoa, eu não sou abençoado. Quando eu honro uma pessoa, eu estou semeando honra e eu vou colher honra. Agora, a bênção de Deus, ela é dada a nós pela graça. Aí eu tenho que ler, né? Porque se não parece que é coisa da minha cabeça, Gálatas 3, verso 13. Vamos ver de onde que vem a bênção de Deus na nossa vida. Se é das nossas obras ou se vem de Cristo, do sacrifício de Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo se fez maldito, Cristo levou as minhas maldições na cruz. E aí, se Cristo levou as minhas maldições na cruz, o que acontece comigo? Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através do dízimo. Através do dízimo? Não. Através de Cristo. E eu não estou entrando aqui se é para dar dízimo, se não é. Eu não estou entrando nisso. Eu estou dizendo que o texto está dizendo que você não é amaldiçoado porque Cristo levou as suas maldições. E é por isso que você não é amaldiçoado e é por isso que você é abençoado. Você é abençoado por causa de Jesus. E tudo começa, toda mudança na tua vida, ela vai começar quando você começar a crer nisso. Você precisa crer nisso. E nem amaldiçoado por não dar o dízimo. Quem fala que se você não der o dízimo, você vai estar sendo amaldiçoado, está pregando lei de Moisés. Danilo, mas Abraão dizimou antes da lei. Me diz, Abraão, algum lugar diz que Abraão seria amaldiçoado se ele não tivesse dado aquele dízimo? O único lugar na Bíblia que diz que a pessoa vai ser amaldiçoada se não der o dízimo é na lei de Moisés. A lei de Moisés trabalhava com bênçãos e maldições. Aqui eu estou falando de nova aliança. Olha aqui na nova aliança. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ser amaldiçoado por não dar o dízimo é maldição da lei. Está dizendo, eu fui resgatado desse tipo de maldição. Ninguém é amaldiçoado por não dar o dízimo. Se você não for generoso, se você tiver uma mentalidade de escassez, se você não semear, você não vai colher. Mas amaldiçoado, não. Quando um feitiço pega no crente, significa que é porque ele não creu? É o contrário. É o contrário. Significa que ele creu, só que ele creu no que não deveria crer. A macumba, ela vai pegar no crente que crê na macumba. Pois bem, Deuteronômio é lei de Moisés. A gente não vive debaixo de Deuteronômio.
Porque Deuteronômio, querido, se nós vivêssemos debaixo de Deuteronômio, primeiro que os mandamentos que Deus está falando ali são muitos, que nenhum de nós cumpre. Ali está falando de guardar o sábado, ali está falando de dar 3 dízimos, porque quando Malaquias fala trazei todos os dízimos, eram 3 tipos de dízimo. E aí eu não vou entrar nisso aqui, senão vai... Depois você pega a minha live sobre o dízimo aqui, onde eu explico todos os tipos de dízimo que aparecem na Bíblia. A maioria, até de quem prega dízimo, nem sabe que tem vários tipos de dízimo na Bíblia. Na lei de Moisés tinha 4 dízimos. Tinha o dízimo do sacerdote, o dízimo que a própria pessoa que dizimava comia do dízimo dela, tinha um dízimo que era dado a cada 3 anos, que era só para os pobres, e tinha o dízimo dos dízimos, que era o sacerdote que dava para o sumo sacerdote. E esse era o dízimo da lei. E até quem ensina sobre dízimo, quem defende, quem prega dízimo, não sabe isso, não ensina isso. Você não vai ouvir isso em quase lugar nenhum. Quando Malaquias diz trazer todos os dízimos, é disso que ele está falando. Porque eram vários dízimos que tinha na lei. E Malaquias, ele foi um profeta da lei, meus irmãos. Quando Malaquias profetizou, ele profetizou para um povo que estava debaixo da lei. Vivendo debaixo da lei. E debaixo da lei, você tinha a obrigação de dar o dízimo, e nem era todo mundo que tinha, era só quem tinha terra. Quem não tinha terra, não tinha obrigação de dar dízimo. Era só quem tinha lavoura, quem tinha animais, quem tinha terras. Porque os levitas ficaram de fora da partilha da terra. Eles não receberam herança em Canaã. Então Deus disse, ó, as outras tribos que receberem terra vão ter que tirar do fruto da terra a 10ª parte para poder sustentar os levitas. Então, por exemplo, um dono de uma fazenda, ele tinha que tirar ali o dízimo de toda aquela colheita, mas o empregado dele, que trabalhava para ele, colhendo para ele, não precisava dar o dízimo do salário, porque não tinha dízimo em dinheiro em Israel. Tinham várias outras ofertas que eram em dinheiro. A oferta para o templo, por exemplo, que era para manutenção do templo, era em dinheiro. O dízimo não, ele era alimento, era tanto que o próprio texto diz, trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. O dízimo era para alimentar os levitas, os órfãos, as viúvas. Mas a live não é sobre dízimo. O que eu estou querendo deixar claro aqui é que maldição é coisa da lei. E o texto está dizendo o que aqui? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição no nosso lugar. Fazendo-se ele mesmo maldição no nosso lugar. Irmão, quem quiser saber qual é o meu ensino, o que eu penso, o que eu ensino acerca de dízimos, ofertas, tem uma live aqui. Pega o meu... Eu não coloquei o meu WhatsApp aí não hoje, né? Eu esqueci. Alguém coloca aí para mim, por favor? Que aí depois eu posto lá no grupo. Depois eu posto lá no grupo a live que eu fiz, onde eu explico sobre todos os tipos de dízimo. Eu falo do dízimo de Abraão, do dízimo de Jacó, os dízimos da lei. Inclusive, nessa live, eu explico como que você pode praticar o princípio do dízimo à luz da nova aliança. Porque o dízimo, como ele é praticado na igreja, é o dízimo da lei. É o dízimo que é obrigação. É o dízimo que, se eu não der, o devorador vai entrar na minha vida. Sendo que devorador não é demônio. Devorador, na Bíblia, eram os gafanhotos, eram os insetos que vinham e comiam a lavoura toda, eram as pragas. Aí o devorador, não. Devorador não é um demônio, não existe um demônio com nome de devorador. O devorador do texto bíblico que Deus diz, repreenderei o devorador,
Deus não está falando de demônio ali, ele está falando que vai repreender as pragas, os gafanhotos. Amém, queridos? Então eu deixei aqui fixado o meu número de WhatsApp. E aí lá você pode me perguntar o que você quiser. Então, Nádia, me chama de novo no WhatsApp, porque eu tenho vários grupos. Eu tenho o grupo aberto e eu tenho o grupo fechado. O grupo fechado é justamente para pessoas que não se adaptam a um grupo aberto, que tem muita conversa, muita coisa. E aí você fica no grupo fechado, aonde só eu que posto praticamente. Aí você vai receber os meus devocionais, alguns áudios que eu posto de vez em quando, os avisos das lives. Só você me chamar lá que eu te coloco no grupo Semeando Vida no Espírito 1, que ele é fechado. Só eu que posto e o Samuel, praticamente, que uma vez por dia vai lá e posta a chamada para o grupo de oração no Google Meet e o banner que a gente tem, né? Porque como a gente não dá curso, não tem taxa de mentoria, a gente não cobra nada. Então, eu só coloco lá o banner para quem quiser ofertar com o meu número de WhatsApp. E é assim que a gente faz a obra de Deus, dependendo de ofertas voluntárias. É isso sim. A nova aliança, irmãos, é viver no Espírito. É fazer as coisas por amor, por gratidão. Não por barganha. Quem oferta na minha vida, oferta por gratidão. Por fé, claro que vai ter colheita. Deus quer que você creia que vai haver uma colheita, porque senão não estaria na Bíblia. Não estaria na Bíblia. Mas não com esse sentimento de lei. Ai, porque se eu não der... Se você não der, querido, Deus vai continuar cuidando de você, porque Ele é teu pai. Eu vou falar de novo aqui. Se você não der, Deus vai continuar cuidando de você, porque Ele é teu pai. Tem gente que tem tanto medo, tanto peso com a questão do dízimo como uma obrigação, que não tem nem, se ela tiver deixado de dar o dízimo, ela não tem nem coragem de orar. Ela acha que Deus não vai nem ouvir a oração dela. Isso é muito triste, porque Deus é teu pai. Que tipo de relacionamento é esse de um pai com um filho? Que se eu não dei dinheiro para o meu pai não me ouve, o meu pai, eu estou precisando de ajuda, meus filhos estão passando necessidade, meu pai não vai me ajudar porque eu não dei 10% para ele. Que pai é esse? Com certeza não é o pai que Jesus revelou. Quando foi que Jesus, diante de alguém que veio até ele, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo para ser curado, para ser liberto, quando foi que Jesus perguntou, você é dizimista, fiel? Então, concluindo aqui o nosso ensino acerca dessa questão do crente ficar com medo de maldição, de feitiço. Quanto mais você tomar posse do que a Bíblia diz ao teu respeito, quanto mais você entender sobre o sacrifício de Cristo, irmãos, eu acho incrível, as pessoas falam tanto de tudo hoje em dia. Fala de tudo, de todos os tipos de demônio, de todos os tipos de sacrifício que os feiticeiros fazem. Mas cadê o ensino sobre o sangue de Cristo? As pessoas não ensinam mais sobre o poder do nome de Jesus, sobre os benefícios do sacrifício de Cristo, sobre os efeitos da nova aliança, sobre o sangue, o poder do sangue. Fala para mim, meu irmão, quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o poder do sangue de Cristo? Um ensinamento sobre
sobre cada benefício do sacrifício de Jesus. A igreja brasileira sabe todos os nomes dos demônios, mas não sabe nada sobre o nome de Jesus. Sabe tudo sobre a autoridade dos feiticeiros, mas não sabe nada sobre a autoridade do crente. Não sabe a autoridade que o próprio crente tem. E eu sei de onde vem, sabe de onde que vem da onde vem isso? É porque muitos líderes não querem ensinar para os cristãos a autoridade que eles têm. Por quê? Porque se você não sabe a autoridade que você tem, se eu ensino sobre demônio, e você fica morrendo de medo de demônio, mas ao mesmo tempo, o que esses líderes fazem parecer? Que eles sim, têm a autoridade para quebrar, para desfazer. Aí o crente que está seguindo essas pessoas, como é que fica a cabeça dele? Meu Deus, eu tenho que ficar aqui debaixo da aba do homem de Deus. Ai de mim, se eu não tiver um homem de Deus para me cobrir. Ai de mim, se eu não estiver debaixo de uma cobertura espiritual de um homem de Deus para me proteger, que é tanto demônio, é tanta feitiçaria, tanto bruxo, são tantas operações malignas. Graças a Deus que eu tenho o meu profeta, o meu apóstolo, o meu pai espiritual, que qualquer coisa que vier contra mim, o meu pai espiritual tem autoridade para quebrar. Aleluia. É só eu dar o meu nome, é só eu dar o pedido de oração, que ele vai lá no monte por mim. Claro, não pode esquecer da oferta. Tem que ter a oferta junto, o voto. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Aí o meu homem de Deus vai lá. Aleluia. E vai quebrar. E aí vai ser quebrado. Glória a Deus. São tipos de doutrina que... São tipos de doutrinas que favorecem muito quem as ensina. Favorece bastante. Porque eu tenho mais domínio sobre as pessoas. Eu tenho mais formas de, sabe? De monetizar. Muitas formas de ganhar dinheiro. Porque aí, se você não sabe que maior é o que está em você do que o que está no mundo, que aonde você põe a planta do teu pé, você é a autoridade ali, aí eu posso te vender aqui um negócio, um azeite que eu consagrei, uma água que eu consagrei, um objeto, uma rosa, porque a mesma pessoa que põe, que coloca poder e autoridade nos objetos do lado de lá, é o mesmo que vai te vender um objeto ungido do lado de cá. É ou não é? O mesmo que faz você ficar com medo de objetos consagrados aos demônios, é o mesmo que vai te vender um objeto. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho algum objeto aqui que eu poderia... Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Isso aqui. O mesmo que vai falar para você assim, olha, cuidado. Cuidado com esses enfeites que você compra, sabe? Cuidado, você não sabe quem fez, se consagrou. O mesmo que te fala isso é o mesmo que vai falar, ó, mas eu tô aqui com um vasinho aqui, olha, tá com azeite dentro aqui, já ungi, já consagrei, fiquei 7 dias lá no monte, em consagração, tá aqui.
E é claro que ele não vai te entregar esse vasinho aqui se não tiver uma oferta. Aleluia. E também porque é um assunto, né, que traz muita curiosidade. Muita curiosidade. Eu garanto para vocês, irmão, se eu tivesse aqui falando nomes de demônios, quais horários que esses demônios agem, qual tipo de ritual que o bruxo faz. Se eu tivesse falando essas coisas aqui, pode ter certeza que tinha aqui umas 300 pessoas me assistindo. Com certeza. Com certeza. Porque o povo gosta. O povo gosta dessas coisas. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Eu falo assim, irmãos, você está vendo o meu jeito, às vezes eu brinco, porque é uma forma é uma didática. Fica fácil enxergar, né, quando eu estou fazendo esse sarcasmo. Fica escancarado. Fica escancarado. Você olha, rapaz, é isso mesmo. Mas eu confesso para os irmãos que esse tipo de coisa me causa profunda tristeza. Me angustia muito. Às vezes eu estou aqui no celular, assistindo algumas coisas, aí eu vejo, às vezes é uma live, a pessoa ali falando cada coisa, sabe? Totalmente longe, distante do Evangelho de Cristo. E ali 100, 200, 300 pessoas. E me causa muita tristeza. Porque as pessoas não querem ouvir a palavra. Não querem aprender a palavra. E a palavra é a espada do Espírito. Jesus, quando enfrentou o diabo durante a sua tentação, foi com a palavra. Foi com a palavra. Então, meus amados, quando vocês virem assuntos, inclusive tivemos lá no nosso grupo uma situação de uma irmã que citou um fato. Depois essa irmã até saiu do grupo, eu fiquei até triste. Fiquei até triste que ela saiu, porque não era para ela sair. Aonde uma irmã falou que estava sonhando, a filha estava sonhando com um cachorro. Aí a irmã disse assim: sonhar com cachorro é demônio de perversão sexual. Aí a gente perguntou: poxa, mas qual é a base para isso? Por que sonhar com cachorro é espírito de perversão sexual? Aí a irmã foi me pedir para ela me passar no privado o link da live, ela me passou. Eu fui assistir o vídeo do pastor e não tinha base nenhuma. Base nenhuma. Todos os textos bíblicos que o pastor citou ali falavam de cão, mas não tinha nada a ver com demônio. Os textos que ele apresentou falavam de pessoas. Os cães, no texto que ele apresentou, eram pessoas, eram falsos mestres. Quando Paulo diz, acautelai-vos dos cães. E aí eu vejo muitos desses ensinos de batalha espiritual, as pessoas pegam um versículo que não tem nada a ver. Nada a ver com aquilo ali. E usa como base. Então pergunta, irmãos, aprende a perguntar. Ai, mas a irmã profeta, muito usada por Deus, tem muita experiência com Deus, falou para mim que é isso. Mas todo sonho tem interpretação, né, irmãos? Todo sonho tem interpretação. Alguns sonhos já são claros. Alguns sonhos são claros. Outros sonhos trazem elementos que, se você parar e refletir sobre eles, o sonho também se torna claro. Alguns elementos você nem precisa interpretar. Por exemplo,
sonhar com cachorro. Cachorro brabo querendo te pegar. Que é demônio, com certeza. Sonhar com cobra. Sonhar com rato. Sonhar com aranha. Sonhar com morcego. Sonhar com escorpião. Precisa interpretar? A própria Bíblia já usa esses elementos. Então, tem muitos elementos na Bíblia que apontam para um possível significado. Presta atenção. Possível significado. Então, alguns elementos... eu sonhei com uma pomba voando e pousando em mim. Parece que é o Espírito Santo, né? Entende? Então, tem símbolos nos sonhos que possivelmente é aquilo ali. E Deus já sabe que para você aquele símbolo aponta para algo. Então Deus já está mostrando para você algo que você vai olhar e vai entender. Alguns outros sonhos são sonhos que Deus vai te dar e vai exigir meditação, oração, e Deus vai ter que te revelar o sentido do sonho. Agora, eu dizer para você assim, sonhar com cachorro deixa eu ver, é espírito de homossexualismo. Por que, Danilo? Porque você não vê lá na rua o cachorro que fica o cachorro subindo em cima do outro cachorro? Isso, irmãos, isso é tolice. É você querer interpretar as coisas espirituais à luz de observação. E mesmo que um elemento de um sonho normalmente aponte para uma interpretação, pode ser, dependendo do contexto do sonho, que nesse sonho não seja isso. Pode ser que, dependendo do contexto do sonho, uma cobra não seja um demônio, seja uma pessoa. Por exemplo, a serpente que Moisés levantou lá no deserto era Jesus. E aí? Entendeu? Então, sempre que alguém quiser te ensinar uma coisa, pergunte a base. Qual é a base bíblica para isso aí? A base bíblica é a minha experiência com Deus. Não quero saber da tua experiência com Deus. Eu quero a base bíblica. Danilo, você despreza as experiências? De forma nenhuma. Elas só não são base para a minha fé. As experiências, elas vêm como manifestação. Vamos lá, por exemplo, eu já tive um sonho que falava sobre a volta de Jesus. Esse sonho que eu tive sobre a volta de Jesus, ele está totalmente alinhado com a minha visão bíblica de como vai ser a volta de Jesus. Mas quando alguém me pergunta sobre a visão que eu tenho acerca da volta de Jesus e me pede para eu provar a minha visão, eu não uso a minha experiência para provar a minha visão. Eu uso a Bíblia. Eu uso a Bíblia. Quando alguém pergunta, Danilo, por que você crê que Jesus vai voltar assim, assim, assim? Aí porque Deus me revelou. Aí porque o anjo apareceu e me mostrou. Cuidado, irmãos. Cuidado, preste atenção. Cuidado com ensinos que, para serem provados, exigem muitas experiências. Por exemplo, esse vídeo que a irmã me mandou para falar do cachorro representando espírito de perversão sexual, o pastor, no início do vídeo, cita 3 versículos, que não tem nada a ver um versículo com o outro.
3 versículos que não estavam falando nada sobre sonho, nem sobre demônio. E depois ele passou o resto do vídeo falando de experiência. Cuidado com ensinamentos que tem muita experiência e pouco texto bíblico. Você percebeu aqui que, por mais que eu mostrei poucos versículos, eu li poucos versículos, mas eu citei a Bíblia o tempo inteiro. O tempo inteiro eu levei vocês para a palavra e eu mostrei como que Israel, né, lidava com coisas, com objetos. Tudo que eu ensino é dentro da palavra de Deus. Eu posso usar uma experiência aqui, outra ali, para ilustrar algum ensinamento. Por exemplo, se eu estiver ensinando sobre cura, eu posso usar testemunhos de cura, de pessoas que Deus me usou para curar, cura na minha vida? Posso, mas o meu ensino ele tem que ser bíblico. Ele tem que ser pautado nas Escrituras. Então, cuidado com todo tipo de ensino, de doutrina, que é baseado muito mais em experiência do que base bíblica. A pessoa fala, como que você prova isso, irmã? Eu não sei mostrar na Bíblia, mas a experiência, eu tenho muita experiência com Deus. Cuidado. Cuidado, porque as maiores heresias, falsas doutrinas, seitas, são fruto de experiência, sem Bíblia. Eu amo as experiências, mas eu amo mais a palavra. Experiência, eu não posso ensinar com base em experiência, irmão. Porque até o diabo dá experiência. O diabo pode dar sonho, o diabo pode dar visão. Ou você acha, como que você acha que o diabo mostrou para Jesus todos os reinos do mundo? O diabo traz lá a dor Jesus. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus para um lugar alto. O diabo arrebatou Jesus, meu irmão. Cuidado com ensinos que são baseados numa visão que alguém... Deus me mostrou que é assim e é assim. E na Bíblia? Não. Deus me revelou. O anjo apareceu, me levou não sei aonde e me mostrou que é isso. E se foi um demônio? E se esse anjo foi um demônio? Entende? Então, experiências. Tem sonho que é coisa da nossa cabeça. Sonho pode vir da minha carne, sonho pode vir, por exemplo, uma pessoa que está estudando muito um assunto, ela pode começar a sonhar com aquilo ali. Aí a pessoa está lá lendo Bíblia satanista, livro de Daniel Mastral, livro de não sei o que, está lá, mergulhado em ensinos sobre demônio. Aí começa a sonhar. A batalha, eu estou estudando aqui esse assunto, e é muita batalha espiritual. Toda noite, mas claro que você vai sonhar, criatura. Você não faz outra coisa a não ser pensar nisso, ler sobre demônio. Você quer sonhar com o quê? Com Jesus? Então, sonhos podem vir de coisas que eu estou colocando para dentro. O meu cérebro, ele reproduz. Quando a gente dorme, irmãos, o próprio cérebro, ele pega memórias e ele cria coisas, porque o cérebro ele não pode parar. Ele descansa uma parte, mas o subconsciente, ele precisa criar o sonho para ele continuar funcionando. Senão você morre. Você sonha a noite inteira. É porque você não lembra. Você não se lembra de 90% das coisas que você sonha. Então você pode sonhar por sonhar com a tua cabeça. Você pode receber sonhos malignos, que não são sonhos, são pesadelos. E você pode sonhar os sonhos de Deus. Agora,
nenhum sonho, nenhuma visão pode ser base doutrinária. Nossa única base doutrinária é a palavra de Deus. Paulo fala muito sobre pessoas na época dele que estavam ensinando falsas doutrinas, e ele diz, baseando-se em visões e culto aos anjos. Já naquela época tinha gente com falsas doutrinas, falsos ensinos, dizendo que teve visão, que o anjo que falou, que o anjo que mostrou. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais você vai ver surgindo ensinamentos. Procura na história da igreja esses ensinamentos, você não acha. Mas parece que agora todos os anjos do céu resolveram descer e é anjo ensinando um monte de coisa que não está na Bíblia. Então, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais você tem que não ser cético. Não é ser cético, é ser criterioso. Você tem que ser criterioso. Não, mas peraí, de onde você está tirando isso? Ah, eu tive um sonho. Tá, mas além desse sonho, Deus te deu alguma base bíblica? Ah, não, não deu. Eu gosto dos livros do Kenneth Hagin porque, por exemplo, tem um livro, A Igreja Triunfante, se eu não me engano. Jesus, o próprio Jesus, Kenneth Hagin teve uma visão de Cristo, e Cristo falou algo para ele, explicou algo para ele sobre os demônios, e o Kenneth Hagin virou para Jesus na visão e falou, Senhor, a menos que o Senhor me dê pelo menos 3 textos bíblicos claros que embasem o que o Senhor está me dizendo, eu não posso ensinar isso para a igreja. Então imagina, Kenneth Hagin teve uma visão com Cristo. E mesmo assim ele pediu para Jesus. Olha, irmãos, a gente fala dos bereanos, né? Que conferiam na Bíblia se o que Paulo estava falando era verdade. Kenneth Hagin, Jesus falou algo para ele no sonho, e Kenneth Hagin falou, Senhor, qual é a base bíblica disso que você está falando para mim? Kenneth Hagin pediu base bíblica para Jesus, irmãos. E aí você não quer exigir base bíblica de profeta da internet. Aí eu me comprometo, porque eu também sou um pastor da internet. Mas não tem problema nenhum ser um pregador da internet. Se os homens de Deus saírem da internet, vai ficar só os falsos profetas. Só que a internet, ela te dá uma possibilidade, uma exposição maior. Porque quando que um falso profeta iria na sua igreja pregar? Agora aqui na internet é uma variedade muito grande, né? De ensinos errados e de pessoas ensinando coisas erradas. Então, queridos, seja criterioso. Se os bereanos exigiram de Paulo base bíblica, se Kenneth Hagin, mesmo tendo uma visão de Jesus, pediu para Jesus dar base bíblica para aquilo que Jesus estava falando com ele, quem sou eu para te falar uma coisa aqui e você não exigir base bíblica de mim? Quem sou eu? Toda a minha autoridade tem que vir da palavra. Eu não tenho autoridade para ensinar nada aqui que não seja advindo da palavra de Deus, das Escrituras. Amém, queridos? Glória a Deus. Você gostou dessa live? Abençoou a tua vida? Então curta, se inscreva, compartilhe essa live com aquele irmão místico, supersticioso, que vive apavorado com os horários dos portais, que vive com medo de comprar uma roupa, de ir num restaurante. Aí você imagina, né? Você vai para um hospital ficar internado, aí você deita lá num leito que foi um pai de santo que deitou lá, ou alguém que é de alguma outra religião que ficou deitado lá naquele leito lá, e o pessoal da religião dele foi lá, rezou lá em volta dele, fez lá um monte de coisa lá, e agora você foi internado e deitou lá naquela cama. Coitado de você. Tá perdido agora. Então tem muita gente por aí vivendo neurótico,
com medo de demônio, o tempo inteiro com medo de demônio. E nós precisamos ser o povo mais confiante da terra. Nós somos o povo que carrega Deus. Nós somos o templo de Deus, irmãos. Paulo, quando ele compara as outras religiões com os crentes, ele diz: que comunhão há entre o templo dos demônios e o templo de Deus? Você é templo de Deus. Deus mora em você, criatura. Deus mora em você, meu irmão. Você é uma arca da aliança ambulante. Eu vou falar de novo. Você é uma arca da aliança ambulante. Deus mora dentro de você. Quando a arca da aliança, oh meu Deus! Quando a arca da aliança foi levada pelos filisteus e foi colocada dentro do templo do deus Dagon, de manhã, o Dagon estava caído no chão, com a cabeça arrancada, prostrado diante da arca, meu irmão. Creia no Deus que você carrega dentro de você. Aleluia! Jesus disse: eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo, não é algum, é todo o poder do inimigo e nada, absolutamente te fará dano algum. Pega um versículo desse, meu irmão, e declara todo dia. Nunca mais você vai ter medo de demônio. Uma vez eu vou encerrar contando uma experiência, para vocês não pensarem que eu sou contra as experiências. Eu vou encerrar a live contando uma experiência, depois de ter dado muita base bíblica. Eu vou dar agora contar uma experiência. Eu fui pregar oh meu Deus, é Itajaí? A terra lá do Luiz Hermínio, meu pai, me deu um branco aqui agora. Lá onde tem o Mevan, é Itajaí? Onde o Luiz Hermínio mora? Santa Catarina? Itajaí, né? O Michel é de lá perto. Foi até me ver lá. Saudade, saudade. Que lugar bom, irmão. Lugarzinho bom, sabia? Gostei muito de lá. Eu preguei na igreja lá. À noite eu fui pro hotel e tive um ataque. Sofri um ataque demoníaco no hotel. Como que foi esse ataque demoníaco? Estava eu lá, dormindo. De repente, eu comecei a ter visões. Comecei a ter visões e um peso, um medo, como se fosse um peso de medo, de terror, uma força que vinha trazendo um medo para mim. E eu via no quarto muitos insetos, muita cobra, minhoca, coisas nojentas, sabe? Parecia que o quarto inteiro, caranguejo, o quarto inteiro estava cheio de bicho nojento. Daqui a pouco a visão mudava, parecia que tinha um monte de mulher, um monte de menina, de coisa estranha, fazendo, sabe, dançando, umas coisas bem horríveis mesmo. E eu tive uma paralisia do sono. Eu não conseguia me mexer. E aí eu não conseguia falar. O que eu pensei na hora? Eu falei assim, peraí. Primeiro, isso aqui é só uma ilusão. Se o diabo pudesse fazer alguma coisa comigo, ele fazia. Não pode. Isso é uma ilusão. O diabo não pode fazer nada contra mim. Eu vou rir. E eu comecei a dar gargalhada. Comecei a rir. Quando eu comecei a rir, sumiu. Sumiu. Por que sumiu? Porque o diabo percebeu que aquela estratégia ali não ia funcionar comigo. Nunca mais algo parecido aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o diabo sabe que não é o tipo de coisa que vai me intimidar. Por que vive acontecendo com um monte de gente por aí?
Por que vive acontecendo com um monte de gente por aí? Se eu fosse outro pastor, se eu fosse outro, sabe o que eu ia fazer? No outro dia, quando eu voltasse para pregar na igreja, eu já ia chegar lá, irmãos, essa noite foi uma batalha. Essa noite eu sofri uma retaliação. Irmãos, o ministério não é para qualquer um, é uma batalha. Sabe o que ia acontecer? Aonde eu fosse pregar o evangelho, eu ia ter uma experiência como essa. Aonde eu fosse, isso ia acontecer. Por quê? Porque eu teria validado aquilo. Eu teria mostrado para o diabo que ele tem direito de fazer aquilo. Eu teria considerado que é normal ter esse tipo de retaliação. Não, não é normal. Então, quando você dá crédito, sabe, essas pessoas que parecem ter orgulho de falar que está sendo atacado. Ai, o inimigo. Nossa, é uma batalha, irmão. É uma batalha. O inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo. Parece que, sabe, está sempre dando muita bola para o diabo, muito crédito. Eu nem repreendi, eu ri da cara do diabo. Exatamente, eu nem repreendi. Tem uma história, não sei se foi Charles Finney ou Smith Wigglesworth. Eu sei que tem uma história de um homem de Deus, eu não me recordo agora, são muitos livros, muitas histórias. Um homem de Deus estava deitado, e aí Satanás apareceu, Satanás mesmo, apareceu no quarto dele. Ele acordou, olhou, viu o diabo, virou. Ah, é você, diabo. Pensei que fosse alguém importante. Virou para o lado e voltou a dormir. Então, se você der bola para o diabo, aí que ele vai pintar e bordar com você, meu irmão. Quanto mais você crê, quanto mais você se intimida, o diabo ele quer intimidar você. Entendeu? O diabo ele quer intimidar. Se ele vê que o propósito dele não está surtindo efeito, que você está ali confiante, ele deve ter saído. Eu gosto de imaginar, né? Eu ri da cara dele, sumiu na hora. Ele deve ter saído assim, sabe, com a vergonha, com a. Imagina, você ali crente que está amedrontando a pessoa começa a rir de você. E vou dizer, irmãos, esse tipo de coisa, que as pessoas fazem parecer grande coisa, é o tipo de ataque mais idiota que o diabo tem. Porque os piores ataques de Satanás não são esses. Isso daí são os ataques mais bobos. Isso aí é tipo o cara colocando uma máscara e assustando a criança. Esse é o tipo de ataque que o diabo, é como se ele estivesse querendo te assustar ali, te dar um susto. Os piores ataques de Satanás não são esses. São aqueles elaborados. Paulo vai falar sobre as astutas ciladas do diabo. É quando o diabo está por trás de situações, por trás de pessoas, e que você não percebe que é o diabo. Isso sim é batalha espiritual de verdade. Isso é que é batalha espiritual. São as situações da vida, do dia a dia, pessoas que ele usa, pensamentos que ele lança na sua cabeça. Esses são os verdadeiros ataques de Satanás. E que muitas vezes, por estarmos muito preocupados com o demônio vindo nos atacar de outras formas, não temos discernimento dessas artimanhas de Satanás. E quando vemos, caímos, brigamos, respondemos na mesma moeda. A situação vem, a gente entra na carne. Essa é a batalha espiritual de verdade. Amém, queridos? E sobre essa batalha espiritual, poucos ensinam. Poucos ensinam. E aí tem uma playlist aqui. Tem uma playlist. Esse vídeo aqui, essa live vai para essa playlist. Eu tenho uma playlist sobre batalha espiritual.
E aí depois você pode procurar essa playlist e maratonar os vídeos. Eu falo sobre libertação, quebra de maldição, falo sobre a verdadeira batalha espiritual, que é no dia a dia, né? Você lidar com pessoas, lidar com situações, enfrentar esse mundo que está contra você, esse mundo que jaz no maligno. Tem uma playlist completa aqui no canal, como sempre, tudo liberado, tudo gratuito. E você pode assistir. Meu número de WhatsApp está aqui embaixo. Me chama, vem fazer parte dos nossos grupos. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não fale em línguas, me pede lá no WhatsApp que eu vou te presentear com o meu e-book, Batismo com o Espírito Santo, Como Receber. Caso você queira ofertar na minha vida, eu não cobro para pregar, mas recebo ofertas, porque eu vivo hoje integralmente para o ensino da palavra, e a gente tem aluguel para pagar, hoje mesmo, né? Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui na minha conta e vou pagar o aluguel da casa onde eu moro. Tem aluguel para pagar, a gente tem as prestações, os boletos também, como todo brasileiro. Tem a família para cuidar, e a Bíblia diz que digno é o trabalhador dos seus salários. O que está sendo instruído na palavra, reparta com aquele que o instrui. Que você, então, se o Senhor tocar no seu coração e você quiser se tornar um patrocinador desse ministério de ensino, você pode semear pela chave Pix, que o Samuel acabou de colocar aqui, que é o meu CPF. Amém? E para todos aqueles que forem movidos pelo Senhor e semearem na minha vida, que o Senhor te dê uma colheita de 100 vezes mais. Amém. Estou cansado já, a mente já não funciona mais direito. Foi um prazer, querido, servir vocês na mesa do Senhor. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Graça e paz.